Olá, eu sou Ricardo Goldenberg e esta é a minha primeira DED em épocas de quarentena. Uma DED, para quem não sabe, significa que enquanto você está assistindo isso, eu estou fazendo outra coisa em outro lugar. Esta DED vai ser a propósito de um assunto que surgiu no percurso de leitura com colegas sobre um seminário de Lacan chamado A Lógica da Fantasia, de 66, do ano de 66, que a gente estava estudando e veio à baila uma ideia que parece consensual de que Lacan teria definido na época ou depois o termo, os finais de todas as análises como travessia ou atravessamento da fantasia. Antes de mais nada, o que haveria que entender por fantasia, e que foi exatamente o que mereceu um seminário de um ano inteiro, é que aquilo que parecia ser o mais imaginário, o mais contrário possível à lógica, que seria a fantasia, fantástico, digamos assim, podia ser pensado logicamente. Então, de certo modo, o título desse seminário já era um paradoxo. Juntar lógica com fantasia não era algo evidente. Futuramente, e estamos já falando dos últimos anos de Lacan vivo e de seu ensino, houve sim uma proposta dele sobre como terminariam as análises todas, e a proposta dizia respeito a que a análise deveria terminar a partir do sintoma de cada um, que a gente se analisava por causa de um sintoma, e terminaria por esse lado. A oposição entre sintoma e fantasia é uma falsa oposição. Para Lacan, a fantasia, mas eu não vou fazer uma aula sobre isso, mas digamos, a fantasia é o modo como se organiza absolutamente toda a nossa realidade a partir do significante. Então, que o modo como cada um organiza, como se organiza a realidade para cada um tem uma lógica, essa é a ideia interrogada pelo seminário Lógica da Fantasia. O sintoma, de fato, é como qualquer sintoma, uma perturbação na conduta, na vida, enfim, haveria uma perturbação em mim e nas minhas relações com os outros que está totalmente relacionada com a minha fantasia, no que ela tem de inconsciente, já que nenhum de nós sabe realmente como se organiza a sua realidade a partir da fantasia. Isso aparece em momentos críticos, momentos de angústia, etc. E precisamente a análise terminaria mostrando a relação entre o sintoma e a fantasia de cada um. Creio que não seria necessário separá-los e pensar, bom, sai por aqui, sai por ali, mas creio que o importante de situar aqui é a ideia, que não é tão evidente, de que toda análise tem que ter começo, meio e fim. Isso supõe automaticamente que haveria análise, por exemplo, que ficam pela metade. Haveria análise que começam e se interrompem. Então essas análises como que não valeriam, entre aspas, apesar de que muitas delas, se não a maioria, valem perfeitamente para quem fez essa análise. Por exemplo, se o sintoma se deslocou ou já não angustia mais, então para a própria pessoa esse seria um final perfeitamente cabível. Eu fiz várias análises e todas elas terminaram, diria hoje, pela lógica de seu próprio movimento. Eu não acredito hoje, não acreditava antes e sustentaria teoricamente que não é possível pensar num final absoluto das análises. Eu tenho colegas que pensam que todas as análises teriam algo assim como um final absoluto. Um tipo de termo da experiência, de encerramento, que não admitiria mais
nenhuma outra experiência analítica porque já estaria como terminado. É algo parecido ao que Fukuyama chamava o fim da história nos anos 90. Ou seja, a história teria terminado. Isso não quer dizer que não haverá mais história, senão que a grande história do espírito, como Hegel a pensava, teria terminado em tal momento dos anos 90, o que se provou absolutamente falso, como todos vocês sabem. Então, a ideia de um final absoluto das análises, assim como o fim da história, seria uma espécie de ilusão de que a psicanálise poderia ser parecida com uma ciência exata, que, dito seja de passagem, era no fundo um certo ideal do próprio Lacan, aproximar o mais que fosse possível a psicanálise de uma ciência exata, formulável com fórmulas possíveis de valor universal. Seria uma espécie de ciência exata sem medidas, sem números, sem cálculo. Enfim, todo mundo sabe, obviamente, que seria um delírio pensar que vamos encontrar uma fórmula de cálculo para poder antecipar como uma análise virá a acontecer. Mas bem, foi comparada muitas vezes a uma partida de xadrez, a partida analítica. Teria um começo, Lacan tentou tematizar o começo, como em xadrez, e existe uma tematização possível do final, como no xadrez também. Então, a aproximação que Lacan fez nos anos 50 entre a própria psicanálise e a teoria dos jogos respondia a essa ideia de o jogo analítico pode ser formulado de um modo que não seja puramente subjetivo, cada um sente, cada um viveu a experiência à sua maneira, como se fosse uma iniciação, uma espécie de ascese espiritual, etc. Bom, o problema para mim, e é um pouco a razão deste vídeo, é que esse consenso sobre que Lacan teria proposto como final absoluto, por exemplo, das análises nos anos 70, a travessia, o atravessamento da fantasia é uma invenção de Jacques Miller, que foi seu modo de ler Lacan, e que por alguma razão vingou entre os próprios mestres analistas lacanianos ao ponto de passar, até hoje, diria, como uma das propostas do próprio Lacan que nunca foi. Então, queria comentar para vocês o que de fato Lacan se perguntava na época. Posso dizer a conclusão, mas vou retomar o texto tintim por tintim, de onde foi tirada essa ideia. Isso foi constituído, digamos assim, na última aula do seminário de 1964, que foi o primeiro seminário que Lacan fez fora da IPA, fora da filial francesa, da Internacional Freudiana. Um seminário importante na história e na política da psicanálise, porque foi o primeiro que coincide com um Lacan fora do universo freudiano oficial e fundando uma escola que ele chamou de escola freudiana, precisamente. Ele tinha sido como que banido, o seu ensino tinha sido banido da formação oficial, ele foi obrigado a renunciar, como muita gente sabe, e funda a sua própria instituição de formação de analistas, em dissidência, se vocês querem, da oficial freudiana, não reconhecida pela oficial freudiana, ou seja, do ponto de vista da International Psychoanalytical Association, qualquer um formado por essa escola não seria um psicanalista. Bom, todo mundo conhece o destino mundial dessa escola. Essa escola que ele fundou se chamou escola, por exemplo, não instituição, não sociedade, porque estava pensando nas escolas dos filósofos gregos, da escolástica e antes, a escolástica medieval, e antes nos estoicos e no modo de ensino dos filósofos gregos. Se chamava escola freudiana, ou seja, reivindicava-se o freudismo de Paris, que é onde estava acontecendo. Bom, tudo isso é conhecido só para contextualizar.
nessa época, nesse ano em que ele, digamos assim, posto para fora do universo freudiano, ele oferece um seminário fundamentando num novo paradigma o que lhe pareciam ser os pilares de sustentação da teoria freudiana da psicanálise. Se chamou os fundamentos, ou seja, os alicerces da psicanálise, são os alicerces freudianos, e isso foi em 64. E em 73, quando foi publicado como o primeiro seminário dos seminários publicados pela editora Seul, sob a direção justamente do genro de Lacan, que era Jacques Alain Miller, que cuida até hoje da publicação oficial dos seminários, do seminário de Lacan. Miller escolheu como primeiro seminário, não o seminário 1, do ano de 53, sino o primeiro seminário ao qual ele assistiu como aluno, que foi justamente desse ano, de 64, que seria o 11º ou 12º, dependendo quando você conta, ano do ensino de Lacan, e que ele próprio o batizou como os 4 conceitos da psicanálise. É uma decisão teórica importante, dizer que o alicerce psicanalítico e conceitual, com a qual Lacan esteve de acordo. Esse seminário foi publicado enquanto Lacan era vivo e com absoluta anuência do próprio, incluso ao ponto que o próprio Lacan ofereceu coassinar todos os seminários, assinaria Lacan e Miller como coautor. Miller recusou e disse que ele je ne suis pour rien, ou seja, eu desapareço, eu sou apenas aquele que estabelece seu seminário, eu não apareço de nenhuma maneira. Eu teria preferido, na verdade, que ficasse mais claro o modo como sim aparece, porque não me parece mal que apareça, de fato aparece, é impossível não aparecer. E justamente, o modo como aparece vai ser uma releitura que ele propõe para o mundo e que, por alguma razão, se tornou necessário que passasse como leitura do próprio Lacan. O que nos levaria a uma outra questão, que não sei se é para discutir aqui nesse momento, que é, bom, como se transmite essa experiência. Isso estava no centro do problema, nos anos 80, como se ensina, como se transmite a psicanálise. Portanto, pensar teoricamente e de modo geral se existe começo, meio e fim de uma análise é o primeiro problema, o teórico e clínico. O segundo problema, teórico e clínico, como se ensina. Há um capítulo de um dos textos de Lacan, creio que a direção do tratamento, os princípios e seu poder, que se chama O que a psicanálise nos ensina e como ensiná-lo. Isso me parece brilhante e está no cerne do que estou tentando pensar. Ou seja, como se transmite, como se ensina aquilo que eu aprendi de uma análise. No início da história freudiana, bastava se interessar nos livros teóricos escritos por Freud para fazer parte da banda dos primeiros analistas e analisar em pacientes como o método que Freud propunha. Mais adiante, Freud mesmo se deu conta que isso não era só necessário, era necessário, mas não suficiente. Freud dizia que era necessário acrescentar ter passado o analista mesmo pela experiência de ser analisado por outro. Ele o disse de várias maneiras. Se tratava de poder acreditar, por exemplo, no inconsciente, que não é evidente. Em todo caso, aí se estabelece como princípio reitor da formação não só estudar a teoria, senão fazer o analista mesmo passar pelo processo de uma análise. No caso de Freud, na época, não se tratava de análise finda, uma ideia que teria de ter começo, meio e fim de nenhuma maneira. O que se tratava é de passar por uma experiência e que ele soubesse do que se tratava
na hora de escutar outros neuróticos ou psicóticos, enfim, na hora de escutar seus pacientes. Con Lacan se torna un problema teórico para ser pensado sim como uma estrutura que possa ser tematizada, como disse antes, de um modo universal, que possa ser transmitida de um modo universal. As psicanálises, em geral, deveriam começar assim, continuar assado e terminar desta maneira. Isso se choca, obviamente, de frente com caso por caso. O caso por caso aparece como uma pura singularidade, ou então você eleva um caso ao universal e o caso se transforma em paradigma. Nesse sentido, Freud poderia ser lido muitas vezes como que elevou isso que se chama suas 4 ou 5 psicanálises, que são 4 ou 5 casos, ao status de paradigma, paradigma da paranoia em Schreber, paradigma da histeria em Dora, paradigma da neurose obsessiva no Homem dos Ratos, enfim. Em Lacan é completamente diferente. Não me parece que o caso seja paradigmático, creio que Lacan pensa uma elaboração teórica como paradigmática para poder pensar a clínica. Bom, nesse contexto, queria comentar historicamente como se constitui o que a luz, num texto que se chama uma erotologia de passagem, chama o rumor da travessia da fantasia como final de análise, como a versão do Lacan do final de análise, refletir um pouco por que se constitui isso e vinga tanto, ou seja, deve ter algo de verdadeiro para ter vingado desse tanto. E me perguntar também, por tabela, por que esse convite de Lacan a ser lido, a que todo mundo leia com a dificuldade, ele não facilita o caminho, ao contrário, torna muito difícil, mas esse convite a que essa dificuldade seja encarada, por que foi recusado com tanta frequência ao ponto de a gente confiar cegamente em comentadores, sem sequer, muitas vezes, se dar o trabalho de ir ver o que o cara de fato disse ou escreveu. Uma vez estabelecida a Internacional Freudiana, com a deontologia, ou com o sistema da teoria da técnica e da deontologia, ou seja, a ética de trabalho, não havia nenhuma dúvida de quem era analista e quem não era analista, porque isso estava regrado de um modo, digo isso sem, não é pejorativo, de um modo burocrático. Ou seja, bastava, por exemplo, ter feito os seminários, bastava ter feito análise didática. A análise didática é uma psicanálise fornecida por um didata, instituído como tal a partir de mostrar determinadas, de passar determinadas provas, etc. Bem, enfim, não quero entrar nos critérios pelos quais a Sociedade Internacional de Psicanálise seleciona um didata, mas digamos, se eu quero me tornar analista dentro da Internacional Freudiana, preciso me candidatar e fazer uma série de estudos conduzidos por eles e entrar em análise precisamente com um psicanalista que ele próprio é psicanalista de psicanalista, por isso chama didata, porque a psicanálise que ele fará não será apenas para me curar da minha neurose, por assim dizer. Isso eles chamam de psicanálise terapêutica, valeria para qualquer um, mesmo para quem não queira se formar de analista, mas se você quer se formar como analista, você vai fazer uma análise que de certo modo é irônica no sentido da literatura, uma meta-análise, uma análise que fala de si própria. A análise didática é algo assim como um analista te conduz a aprender no teu próprio percurso analítico como se faz para analisar. Isto está regulamentado, você tem que fazer X anos, já não sei mais quantos, 4, 5, não sei. E não de qualquer maneira. Há 4 sessões por semana, os tempos mudam, isso muda para 3, enfim. Cada sessão tem que durar um X
45 minutos, por exemplo, 50 minutos. Tudo isso teoricamente estaria fundado em alguma razão de ser teórica, mas não necessariamente. Por exemplo, as análises com Freud duravam 50 minutos, porque Freud disse que ele precisava de 10 minutos entre paciente e paciente para respirar e tomar um café, ou fumar um charuto, sei lá. O divã, Freud disse, sim, eu não aguento pessoas olhando para minha cara 8 horas por dia, então mandei eles deitarem de costas para eu poder descansar e ouvi-los relaxado, ou seja, não haveria grandes teorias sobre o assunto. Mas isso vingou como setting, como um modo padrão. Qualquer coisa que se desvie disso deixa de ser uma análise. Para Lacan foi completamente diferente. Lacan pretendeu que cada uma dessas decisões que um analista toma estejam fundadas teoricamente de alguma maneira, que tenham uma razão de ser que possa ser explicada ou transmitida. Já não bastava dizer, é assim porque Freud disse que assim tinha que ser, ou então é assim, eu sou analista apenas porque fiz análise com didata. Lacan propunha ambiciosamente, na minha opinião, um método para interrogar a própria experiência analítica, de tal modo que qualquer um de fora pudesse dizer ali houve ou não houve análise. Isso é delicadíssimo. Propôs um método que ele próprio chamou de la passe, a passagem, ou o passe, foi batizado como passe, que aqui no Brasil é bastante engraçado pelo passe de Umbanda. Mas isso não foi calculado pelos franceses, digamos assim, são os acasos de la langue, da língua. Essa passagem se chama la passe, porque na verdade se tratava da passagem de analisante, que é um nome lacaniano do analisando, do paciente, a passagem de analisando, aquele que faz análise, ele o chamou de analisante, l'analisant, ou analisador, como eu preferiria, mas isso é voto vencido. Enfim, a passagem daquele que faz análise, que nós chamamos o paciente vulgarmente, para analista. E aí criou-se um problema monstro. Primeiro porque Lacan aboliu explicitamente a diferença entre psicanálise terapêutica e psicanálise didática, e ele disse que toda psicanálise é sempre didática, ponto. Ou seja, qualquer um que faça uma análise digna do nome, aí que está o problema, o que significa uma análise digna do nome? Mas digamos, aceitem-me este pressuposto. Qualquer um que faça uma análise digna desse nome sairá dessa análise na mesma posição que um analista, mesmo que não se dedique a exercer a psicanálise como profissão. É uma afirmação e tanto. Isso significa que qualquer paciente analisado já está apto, pela própria análise que fez, se ele quiser, a receber pacientes e reproduzir essa experiência pela qual ele passou para outros. Bom, o método que ele bolou, que ele propôs para a sua escola em 1967, que se chamou Proposição para o Analista da Escola, etc. Ele oferecia essa ideia. Era um método que eu vou resumir muito rapidamente, que respondia de fato à própria lógica como Lacan pensa que o significante funciona. Quando a gente fala, a gente não sabe o que disse até não ser escutado por outros. A gente só sabe verdadeiramente o que disse quando, desde aquele que nos escuta, nos retorna o que foi entendido do que eu disse. Ele queria que esse método para determinar se houve ou não houve análise reproduzisse essa estrutura que seria a estrutura própria da nossa relação com a língua. Então, o tal do passe nada mais seria do que eu que terminei, ou que eu acho que terminei a análise, ou que dei por terminada a minha análise, ofereço para a minha instituição, nesse caso seria a Escola Freudiana de Paris, nos anos 70, ofereço para a instituição me prestar ou passar pelo seguinte método. Vou conversar durante um tempo X
eu não lembro mais, isso foi variando, se estava determinado esse tempo, se não estava determinado, não importa. Mas, enfim, com 3 ou 4 pessoas, ou por 2 ou 3 pessoas que são colegas, que Lacan propunha, por alguma razão, que já estivessem eles próprios também perto dessa experiência de determinada análise. Não sei como se determinava isso na época, como se determina que estou perto de terminar uma análise, não faço ideia, mas isso constava como uma das questões. Então, eu vou falar para estas pessoas que teoricamente estão em análise ou muito perto do fim sobre a minha experiência analítica, o que foi a minha análise, e elas, separadamente, conversarão com o que, de um modo muito infeliz, foi chamado de júri de passe, ou seja, uma série de medalhões da psicanálise já instituídos que escutariam esses depoimentos meus indiretamente através dos outros, ou seja, eu não falo diretamente com o júri. Quem vai falar com o júri vão ser aqueles que conversaram comigo e vão dizer para o júri que escutaram do que eu disse sobre a minha análise, e o júri vai decidir houve ou não houve análise. Bom, isso provocou cataclismos, terremotos, maremotos, explosões nucleares dentro da própria instituição lacaniana. Foi tido como arbitrário, enfim. No meio desta guerra, em torno deste problema, surge esta definição que seria lacaniana e que eu sustento que, na verdade, foi inventada por Jacques Alain Miller, como sendo lacaniana, de que o final de análise, que deveria ser verificado no passe, consistiria em verificar se houve ou não houve essa travessia, esse atravessamento da fantasia fundamental de cada um.